Olá galera, estamos retornando à nossa Brasília depois de mais de 20 dias de viagem. E tem uma informação muito importante de vocês para quem está viajando por esse período aqui, sentido Ceará, Piauí, até mesmo outro estado. Tem uma via, por exemplo, no Canto Buriti, quem está sentindo Picos, tem algumas opções de você. Então acredito que você vai economizar mais ou menos 40 a 45 km mais ou menos. Você sai de Canto Buriti, vai para Simplício Mendes, aí pega a BR-020, né, antes de Simplício Mendes, passa por essa cidade e sai lá já em Picos. Então de Canto Buriti, de vez de você ir pro lado de Itaueiras, Florianos e depois Oeiras, você vai pro Canto Buriti, você vira à direita, quem tá sentindo o Ceará, né? Aí você vai para simplesmente já sai em Picos. Igual eu disse antes, você vai economizar 40 a 45 km na viagem e é um trânsito tranquilo, a pista tá boa, toda boa, acostamento largo e tem pouco trânsito, porque lá de Floriano para Picos, na BR-230 tem muito trânsito, né? Já tem aquela serra ainda para você passar, então essa é a opção excelente para você. Já estou passando esse trecho mesmo aqui, eu tô entre simplesmente, né, e Canto Buriti, e não é lugar deserto, tem várias cidadezinhas, né, cidades pequenas, povoadas, igual essa aqui, ó, outra cidade maior. Então não é um lugar também deserto, igual muitos pensam, né? Então são várias cidadezinhas, né? Tem entre simplesmente e Canto Buriti tem a Nova Santa Rita, São João do Piauí, Brejo do Piauí, né? Então são fora os outros povoados que tem esses locais, né? Entre esses lugares. Então são várias cidadinhas e tem várias opções, restaurante, posto de combustível. Então não é um lugar deserto, então é uma opção se você for viajar por esse trecho. Igual eu formei antes, a pista boa, acostamento, tem uns lugares que o acostamento é mais largo, outro lugar os acostamentos é mais estreito, mas a gente teve uma pista boa, sem buraco. E todo o percurso, né, de Brasília até o Ceará, então, tanto passando por eu fui por Floriano, né, pista muito boa também, sem buraco. E por esse trecho também que eu tô passando agora no retorno, muito boa também, sem buraco. Na BR-020 depois de Pico também tá muito boa. Até depois de Tauá tá boa também, sem buraco. E toda a extensão tá excelente, essas rodovias sentido Nordeste. Então essa é a informação para vocês aí. É o primeiro dia de viagem, ainda tem hoje, né? E amanhã, mais amanhã ainda de viagem. Obrigado. Então galera, não esqueça de inscrever lá no canal, né? YouTuber Jabaja espaço J. JBAJ espaço J. Facebook J Joaquim, Instagram J Joaquim com D depois do M. Ok, vamos seguir mais esses 2.100 e tantos km de viagem do Ceará a Brasília. Olá galera, segundo dia de viagem sentido Ceará a Brasília, 2.160 km mais ou menos. E para passar alguns assuntos importantes para vocês, a gente que viaja e corta esse Brasil afora, né? A experiência que nós temos, que eu tenho no caso, tenho o maior prazer em passar para vocês. Olha, vou citar um exemplo aqui. Realmente, revisão de carro. Nunca faça revisão de carro. Por exemplo, você vai viajar, faça revisão alguns dias antes
né, para viajar. Nunca viaja sem fazer revisão no carro, porque às vezes dá um problema. Você vai fazer revisão, coloca uma peça nova, uma coisa assim, às vezes uma peça que que não é genuína, e se der problema dá tempo de você voltar no mecânico e reparar, né, o conserto. Por isso que é bom você fazer a revisão, ou até o serviço mesmo, antes dá tempo de você retornar para corrigir. Por exemplo, eu tô vendendo esse carro, né, hoje é um sábado, 26 de julho. Na segunda-feira de 28 eu vou entregar esse carro. Comprei na venda direta, né? Igual tem uns vídeos informando aí com o produtor rural e CNPJ. No meu caso foi CNPJ, eles deram 18% de desconto, que deu um total mais ou menos de 39 mil em desconto desse veículo. O modelo já atual, motor já melhorado e tudo, né? Motor mais potente e o carro moderno já tudo modificado. Em relação à prevenção, então eu fiz a revisão do carro. Algumas eu fiz antes, né, mas assim bem próximo do dia de viajar, porque eu tava esperando o outro carro chegar. Eu dei entrada no carro, eu comprei o carro mais de 60 dias antes de eu viajar. Essa viagem programada agora para julho. Porém, como a venda direta é muito enrolada, não chegou a tempo. O carro chegou uns 2 dias antes de eu fazer a viagem. Então, negócio de emplacamento e documentação ia demorar mais ou menos 10 dias ou mais, né? Foi o que durou mais ou menos para eles emplacar e legalizar o documento. E como as férias de julho é um pouco curto, por causa da minha filha estuda na férias escolar, então não daria para ficar esperando por esse motivo. E resumindo, eu fiz a revisão do carro, alguma eu fiz no dia antes, inclusive troca de correia dentada, bomba d'água e etc. Aí o que aconteceu? Por exemplo, eu já tenho 8 anos com esse carro. Eu nunca tinha trocado a bomba d'água, tinha trocado correia dentada, então já estava na época, para viajar é bom trocar a correia dentada, já estava mais ou menos na quilometragem ideal e também a quantidade de anos, que mais ou menos recomendo 3 anos. Então eu troquei também a bomba d'água. Comprei uma bomba d'água paralela, né? Tá, aí viajei, fiz a manutenção, a revisão lá na mecânica no dia antes, viajei no dia. Depois de eu ter rodado mais de 1000 km, eu descobri que estava baixando água. Esses 1000 km, coloquei 1 litro de aditivo no radiador, né? E como estava longe, mais de 1000 km, não tinha como voltar no mecânico. É um serviço caro, no caso, para a bomba d'água. Nesse carro aqui, a bomba d'água não é tão difícil para trocar. Melhor, ela em si não é difícil para trocar. O problema é chegar até ela, que tem que montar a frente do carro quase toda, mais ou menos a média de 3 horas de serviço, 2 horas e meia, 3 horas e meia para trocar a bomba, para ver o reparo dela. E a mão de obra também é cara, é acima de R$500, de 500 a R$800, depende do local. Varia. Então eu fui em alguns mecânicos na cidade interior do Piauí, do Ceará, etc. A maioria deles não tinha como fazer, porque a cidade municipal geralmente está cheio, né? Tem poucas oficinas, tem poucas pessoas que mexem com carro a diesel. E não tinha como, que estava cheio, etc, ia demorar e tal. Resumindo, aí eu continuei viajando. Andei mais de 300 km, fui pro litoral, tudo, deu mais de 2.500 km mais ou menos total. 2.400 km. Aí ela começou mais ou menos, cada 500 km colocava 1 litro de aditivo. Aí foi reduzindo para 300. Aí o retorno para Brasília, né? Isso que eu tava indo, 1000 km indo, né? Fui até 2.100 km, eu fui pro litoral, tal, voltei e ela... Aí eu comprei vários litros de aditivo, né? De radiador. Sempre completando. E por retorno eu já sabia, já comprei vários. Comprei mais ou menos uns 20. Mais ou menos, quase isso. Aí cada 100 km 1 litro de aditivo, né? Ou aquela água desmineralizada, que muita gente fala aquela água que compra pronto, que não tem sais, não tem minério para pôr no radiador, não pode pôr água de torneiro, não. E que é mais barato do que aditivo. O aditivo é bem mais caro, né? Do que é preparado. Aí foi reduzindo. Agora, por exemplo, eu tô cada 40 km é 1 litro de aditivo que eu tô colocando. Aí tem aquele para, né? Toda hora tem que parar e tudo, e olhar o carro, mas ele não esquentou, tô olhando. Já tem certa experiência do carro, né? Você colocando não tem perigo de esquentar, sabe? Você só não pode deixar secar, né? Chegando o botijãozinho tão seco, não tem problema. Tendo um pouquinho de água, só não pode deixar secar demais, né? Você vai lá, completa. E se estiver muito baixo, tem que ser com o motor ligado. E muita gente fala, pô, você é louco andar 2.000 e tantos quilômetros com a água baixando, tá?
Porque é o seguinte, igual esse carro eu fiz, né, lá comprei na venda direto pela Fiat, mas pra quem não sabe, a gente tem que comprar pela concessionária de veículo, né, da Fiat. Mesmo comprando na venda direta, a concessionária vem tudo no nome da gente, a nota fiscal, todo. Mas tem a intermediária que é a concessionária. Então a concessionária pegou esse carro e 10 mil mais ou menos abaixo da tabela FIP, né? É lógico, para vender na gente todo mundo sabe que é bem mais barato. É lógico que eu não concordo que ele tem que ter o lucro dele, ter os impostos para pagar, tem a manutenção, a revisão e etc. E eu poderia ter vendido a particular, mas porém hoje, como a venda direta é muito demorada para entregar, aí eu ia ficar muito tempo sem carro, né? E realmente mais de 60 dias, eu precisava de viajar, que eu preciso do carro por dia a dia, teria que arrumar outro carro. Então foi esse motivo que eu ter vendido para a própria concessionária, né? Para adquirir o outro. Então eu gastei, só após a revisão desse carro, eu gastei mais de 4 mil reais, né? Para viajar, que era um gasto que eu não queria fazer, porque eu comprei exatamente outro para viajar, mas como não deu tempo, aí deu problema nos calços da balança, tem a correia dentada igual eu falei, teve o calço motor, etc. Então foi mais de 4 mil reais de gasto. E não valoriza nem um centavo no carro. E não dá para viajar com o carro sem manutenção, né? E resumindo também, eu sou batouro, né? Muita gente tem dúvida sobre batouro. É uma suspensão excelente, você vê que eu tenho 8 anos com esse veículo. A primeira vez que eu troquei as buchas da balança, primeira vez, nunca tinha trocado, com 8 anos que eu tenho ela, e ela já tinha mais um ano já, que já tinha sido compra, total 9 anos de uso. Primeira vez que eu troquei, com mais 170 mil quilômetros, foi a primeira vez que eu troquei a bucha da balança e o calço do motor, né? E eu já tinha trocado, por exemplo, a beleta eu já tinha trocado 2 vezes, que outra coisa também, peça, tem certas peças que tem que ser genuína mesmo, não dá pra colocar paralela. Por exemplo, coloquei às vezes a beleta é uma pecinha de ferro que fica, ou melhor, a original é um plástico, né? Tipo um plástico com fibra. Ela dura bastante. Aí paralela é tipo metal. Eu comprei, durou o máximo um ano, sabe? A paralela. Aí ela começou a folgar e tudo bater de novo. Aí eu comprei pelo Mercado Livre, bem mais barato que a concessionária, a original, que realmente tá até hoje, que é uma de plástico. Então peça genuína, a maioria tem que ser peça genuína mesmo. Então no carro da bomba aí, ela tá vazando água pela bomba, né? Não sei se é pelo rolamento dela e tal, por isso que tá baixando a água do radiador. Então, para trocar fora, inclusive eu tô retornando para Brasília. Segunda-feira eu vou ver lá na agência. Qualquer coisa eu retorno também lá na mecânica que fez, que dá esse problema, né? Que na mão de obra eles não podem cobrar porque vem com esses problemas. Então peça, eu recomendo, tem certas coisas, acessório nem tanto para pôr paralelo, mas peça mesmo ideal, é original mesmo, sabe? Pra não ter esse problema, igual eu tô aqui parando, cada 40 km eu tenho que parar pra completar, e fora, sem contar o dinheiro que eu tô gastando com aditivo, né? Pra pôr no radiador, que eu já gastei bem mais de 20 litros. Deve chegar ao total dos 25 litros, dos 30 litros mais ou menos, né? Que eu coloquei vários, só pra voltar aqui, eu já tá os 2.100 km do Ceará a Brasil, eu tô gastando mais de 20 litros de aditivo, fora os outros lugares, né? Pro litoral, aquelas coisas todas, foi mais de 30 litros no total, então, sem contar isso, né? Mas tem que ter muito cuidado, né? Não pode deixar esquecer, olhar sempre a temperatura e parar e olhar e sempre abastecendo, mas aí tudo dá certo. Se Deus quiser, tudo certo. Já tô. No momento agora eu tô aproximando de Brasília, já tô mais ou menos pouco mais de 300 km para Brasília, chegando no Porto Rosário. Então, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Só o uso. E com tranquilidade, né? Mas a suspensão tá excelente, né? O carro, igual foi você, é um carro excelente de suspensão, a primeira vez que eu fiz. Vocês terem ideia, eu tinha um S10, esse modelo novo, ela com 2 anos de uso, com um pouco mais de 2 anos de uso, com 80 e poucos mil quilômetros. As buchas da balança tava tudo ruim, né? 2 anos e pouco, menos de 3 anos, com 80 e poucos mil km. E essa aqui com 170 mil km agora que deu problema nas buchas da balança. Você vê que é uma suspensão excelente da Toro. E esse problema da bomba d'água foi geralmente é bom trocar, né? Por exemplo, eu não tinha trocado ainda, eu troquei, a segunda vez que eu troquei a correia dentada dela, nesses 8 anos. E na primeira eu não troquei a bomba d'água, na segunda vez eu troquei. Então, quando for trocar, coloca uma peça genuína. Esse foi o motivo, coloquei essa peça paralela, né? Que é um pouco mais barato, mas aí tá esse problema aí desse...
É incômodo, tem que ficar parando, fica preocupado e tudo, né, com o carro e tudo. É bom você viajar com o carro sem, né, preocupação. Mas não é o problema da dor em si. É o problema de uma peça que, né, que talvez era até melhor deixar da antiga, talvez era mais tranquilo. Então foi mais essa informação para vocês, né, sobre manutenção de veículo, né, e sobre... Depois eu falo um pouco sobre o novo veículo, né, a nova Toro, que corrigiu muitos detalhes dela, os pequenos defeitinhos que estavam vindo nessa série, foi corrigido, então melhorou muito, o motor mais potente, igual eu falei antes. Ok, galera? Beijão no coração e até o próximo vídeo aí. Vamos próximo aqui de Brasília, se Deus quiser, estamos aqui na Bahia ainda, no próximo do Porto Rosário. Ok? Até a próxima. E aí, galera? O carro, ó, acabei de chegar do Ceará, 2.160 km mais ou menos. Foi cheio e voltou lotado. Só mudou o tipo de mercadoria. É queijo, é farinha, é mel, é rapadura, tijolinho, caju, tanta galinha caipira e muito mais. Olha só.